Leonardo desceu do carro de luxo, com passos hesitantes. A pequena cidade parecia parada no tempo, mas dentro dele tudo girava. O coração, antes blindado pelos negócios e cifras, batia como um tambor descompassado. Ele não estava preparado para o que estava prestes a sentir. No outro lado da rua, Mariana surgia. Carregava uma sacola simples, os cabelos soltos balançando ao vento. O mesmo olhar profundo, que um dia havia prometido amor eterno, agora se voltava a ele com frieza. Por um instante, Leonardo esqueceu a riqueza, os prédios, as viagens. Ali, diante dela, era apenas o homem que tinha abandonado a própria felicidade. O tempo não apagara nada. Pelo contrário, tornara a dor ainda mais aguda. Mariana o viu. O olhar dela, firme e distante, atravessou o peito dele como uma lâmina silenciosa. Não havia sorrisos nem saudade nos olhos dela. Apenas a lembrança amarga de quem fora deixada para trás. Mariana, ele murmurou, quase sem voz, mas ela apenas inclinou levemente a cabeça, como quem cumprimenta um estranho, e seguiu em frente. O som dos passos dela na calçada ecoou como uma sentença. Leonardo permaneceu parado, sem ar. Cada passo que Mariana dava longe dele era como um castigo justo. Ele sentia o peso de cada escolha, de cada palavra não dita, de cada promessa quebrada. Atrás dele, uma voz suave e cansada se fez ouvir. Era sua avó, Dona Olívia, apoiada em sua bengala. Os olhos marejados dela não julgavam, mas carregavam a tristeza de quem sempre soube que aquele amor não deveria ter acabado. Ela mudou, meu neto, mas ainda é a mesma Mariana, disse a avó com ternura, pousando a mão trêmula sobre o braço dele. Leonardo fechou os olhos, tentando conter a emoção. A cena parecia pequena e cotidiana para quem passava na rua, mas para ele foi como uma ferida aberta. Era o reencontro que esperara por anos, e o sinal mais claro de que reconquistar Mariana seria sua luta mais difícil. No fundo do peito, uma decisão começava a nascer. Ele não deixaria o amor escapar novamente. Mesmo que tivesse que enfrentar o desprezo dela, o passado doloroso e os próprios erros, faria tudo para ter Mariana de volta. A cidade grande nunca dormia, mas para Leonardo, o silêncio era constante. Cercado de luxo, vivia entre reuniões, viagens e jantares caros. Tinha o que muitos chamariam de tudo. Mas à noite, ao fechar a porta da cobertura, a solidão o recebia como uma velha conhecida. Sobre a estante de madeira escura, uma foto antiga chamava a atenção. Era o dia do noivado com Mariana. Ela sorria com os olhos, e ele parecia acreditar que nada poderia separá-los. Hoje, aquele sorriso era uma lembrança distante, guardada atrás de paredes de arrependimento. Leonardo construiu um império com determinação e talento. Mas ao alcançar o topo, percebeu que havia deixado o coração para trás. Cada conquista vinha acompanhada por uma ausência que nem os aplausos conseguiam preencher. A única presença verdadeira em sua vida era Dona Olívia, sua avó. Mulher forte, de voz doce e sabedoria tranquila. Foi ela quem o criou desde pequeno, ensinando valores que, com o tempo, ele trocou por ambições. Mesmo à distância, a ligação entre os dois permanecia profunda. Toda semana ela ligava para ele. Perguntava pouco sobre dinheiro e muito sobre como ele se sentia. Às vezes, Leonardo mentia dizendo que estava feliz. Outras vezes, apenas silenciava. E ela entendia. Você anda calado, meu neto, dizia ela, com a serenidade de quem enxerga além das palavras. Ele desconversava, mas por dentro sentia um nó. Sabia que não poderia enganar a única pessoa que sempre o conhecera de verdade. Nos jantares elegantes, cercado de pessoas importantes, Leonardo percebia que ninguém ali conhecia sua essência. Sorrisos falsos, conversas superficiais. Nada se comparava à simplicidade de um café com a avó ou ao olhar verdadeiro de Mariana. Muitas noites, ele pegava o carro e dirigia sem destino.
Observava as luzes da cidade e se perguntava onde Mariana estaria, se havia seguido em frente, se pensava nele com raiva ou com saudade. No fundo, sabia que a vida havia lhe dado tudo, menos a chance de corrigir o maior erro que cometeu: abandonar Mariana. A lembrança dela era como uma canção antiga, que nunca deixava de tocar. Foi nesse estado de alma, dividido entre conquistas e vazio, que a ligação da avó chegou. Uma notícia que mudaria tudo. A voz dela, enfraquecida, revelou que a saúde já não era a mesma. Naquele instante, Leonardo entendeu. Era hora de voltar para casa. Antes de continuarmos, comente embaixo desse vídeo qual é o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo. Eu gostaria de saber até onde chegam nossas lindas histórias. A estrada para a cidade natal parecia mais longa do que ele lembrava. Cada árvore, cada curva trazia lembranças da juventude. Leonardo observava a paisagem pela janela, sentindo o coração apertar. Não era apenas uma viagem. Era um retorno às feridas que nunca cicatrizaram. Dona Olívia esperava por ele na varanda de madeira da velha casa. Os olhos cansados brilharam quando viram o neto se aproximar. "Meu menino voltou", disse ela, emocionada. Leonardo a abraçou com força, sentindo o cheiro de infância, segurança e amor verdadeiro. Nos dias seguintes, ele se dedicou a cuidar da avó. Acompanhava consultas, preparava chás, ajeitava pequenos reparos na casa. Era como se, ao cuidar dela, tentasse também remendar partes quebradas de si mesmo. Mas a cidade, pequena e viva, guardava mais do que lembranças familiares. Guardava Mariana, e foi em uma manhã comum, ao ir comprar frutas na feira, que o destino decidiu agir novamente. Entre barracas coloridas, risadas e o cheiro de pão fresco, ele a viu. Mariana estava ali, conversando com uma senhora, sorrindo de forma leve. Vestia roupas simples, mas havia nela uma elegância natural, madura, que o deixou sem ar. Ela não o viu de imediato. Leonardo ficou parado, observando-a com o coração acelerado, como um adolescente diante do primeiro amor. Quando os olhos dela finalmente se cruzaram com os dele, o mundo pareceu silenciar por um segundo. Mariana respirou fundo, ajustou a postura e caminhou até o caixa da barraca, ignorando a presença dele com uma calma calculada. Era como se dissesse, sem palavras: "Eu segui em frente. E você?" "Mariana", ele chamou hesitante. Ela se virou devagar. O olhar era firme, sem tremor, como quem enfrentou tempestades e aprendeu a não se abalar facilmente. "Leonardo", respondeu seca, como quem cumprimenta um conhecido distante. Ele tentou sorrir, mas o rosto denunciava nervosismo. Quis dizer tantas coisas, pedir perdão, explicar, reviver, mas as palavras ficaram presas. Ela agradeceu ao vendedor, pegou as sacolas e, antes de sair, disse calmamente: "Espero que sua avó melhore." Leonardo ficou ali, imóvel, observando-a se afastar entre a multidão. O coração batia forte. Foi nesse instante que percebeu: reconquistar Mariana seria mais difícil do que construir qualquer império. E pela primeira vez, ele desejou lutar não por dinheiro, mas por amor. Nos dias seguintes, Leonardo passou a frequentar os mesmos lugares de sempre: a Praça Central, a padaria antiga, a feira de sábado. Não por nostalgia apenas, mas porque sabia que Mariana fazia parte daquele cotidiano. Era como se buscasse discretamente uma brecha para se aproximar. Dona Olívia, atenta, percebia tudo. Conhecia o olhar do neto melhor do que ele mesmo. "Você ainda ama aquela moça", disse certa manhã, enquanto tomavam café na varanda. Leonardo desviou o olhar, como um menino pego no flagra. "Eu nunca deixei de amar, vó", murmurou ele. A avó sorriu com ternura. "Então faça direito desta vez, sem pressa, sem promessas vazias. Conquiste-a com verdade." Leonardo segurou a mão dela e sentiu a força tranquila daquela mulher que sempre guiou seu coração.
Ele começou a ajudar a comunidade de forma silenciosa. Consertou a iluminação da praça, fez doações discretas para a escola local, restaurou bancos e muros sem nunca assinar seu nome. Não era para impressionar Mariana. Era para se reconectar com o lugar que o formou. Mariana o observava à distância. No início, com desconfiança. Achava que tudo era mais uma jogada de imagem do homem ambicioso que um dia a deixara. Mas aos poucos começou a notar que havia sinceridade nos gestos. Um dia, ao sair da padaria, Mariana viu Leonardo ajudando um senhor a carregar caixas pesadas. Não havia câmeras nem olhares. Apenas ele, suando, com um sorriso simples, um sorriso que ela não via há muito tempo. Dona Olívia, com sua doçura estratégica, começou a convidar Mariana para tomar chá em casa por educação, como dizia. Mariana, por respeito à senhora que sempre admirou, aceitava os convites, mesmo que evitasse ficar sozinha com Leonardo. Durante essas visitas, conversava um pouco, mas os silêncios eram cheios de histórias não contadas. Às vezes, um olhar bastava para revelar tudo o que as palavras ainda não tinham coragem de dizer. Mariana resistia. O coração dela tinha feridas profundas. Não queria reviver promessas quebradas, mas algo na postura de Leonardo, mais calma, mais presente, começava a confundir as certezas que ela ergueu para se proteger. Leonardo, por sua vez, decidiu não forçar nada. Entendeu que reconquistar Mariana não seria sobre gestos grandiosos, mas sobre constância. Pela primeira vez, ele estava disposto a amar de forma paciente, como quem reconstrói uma casa tijolo por tijolo. As semanas passavam, e a presença de Leonardo na cidade já não era uma novidade. Mariana mantinha a distância emocional, mas os encontros ocasionais, os gestos sinceros e o carinho constante de Dona Olívia começaram a mexer com muralhas que ela achava inabaláveis. Certa tarde, durante uma visita à casa da avó, Mariana encontrou uma antiga caixa de madeira guardada em uma prateleira alta. Dona Olívia pediu que Leonardo a buscasse. Ao abri-la, o passado caiu sobre todos como um vendaval. Dentro da caixa havia cartas. Cartas escritas por Mariana anos atrás, cheias de amor, saudade e perguntas que nunca tiveram resposta. Leonardo olhou para os envelopes atônito. Ele nunca recebera nenhuma delas. Eu as entreguei ao seu assistente na época, disse Mariana com a voz embargada. Achei que você simplesmente não quis responder. Leonardo ficou pálido. Lembrou-se do homem que gerenciava sua agenda no início da carreira. Ambicioso e frio, havia descartado tudo que atrasasse sua ascensão. Mariana, eu não sabia, disse ele com os olhos marejados. Eu esperei respostas por meses, Leonardo. Meses, respondeu ela, com a dor antiga voltando à superfície. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase cortante. Dona Olívia interveio com a voz suave. A vida às vezes se perde em mãos erradas, meus filhos, mas o coração sabe a verdade quando a escuta de novo. Mariana desviou o olhar, dividida entre a mágoa e a vontade de acreditar. Nos dias seguintes, o clima entre eles ficou tenso. Mariana evitava os convites e Leonardo se via lutando contra o próprio passado. Era como se finalmente tudo tivesse vindo à tona. E restava saber se o amor resistiria ao peso da verdade. Ele começou a escrever uma carta, desta vez com as próprias mãos, sem adornos, sem justificativas grandiosas, apenas a verdade nua, o arrependimento por ter ido embora, a falta que ela fez e a promessa de não fugir mais. Quando entregou a carta, Mariana leu em silêncio, com lágrimas discretas molhando o papel. Era a primeira vez que via Leonardo despido de orgulho. Não havia mais o homem de negócios, apenas o homem que a amava. Mesmo assim, a ferida não cicatrizou de imediato. Mariana precisava de tempo. Leonardo, porém, não desistiu. Pela primeira vez, aceitou esperar. Sabia que o próximo passo não dependeria dele,
mas de provar com ações que havia mudado de verdade. Naquela semana, a cidade inteira comentava sobre um evento especial, a inauguração de um novo espaço comunitário, fruto das doações anônimas que Leonardo vinha fazendo silenciosamente. Empresários locais, autoridades e moradores se reuniriam na Praça Central. Leonardo não pretendia falar em público. Queria que fosse um momento da comunidade, não sobre ele. Mas, para sua surpresa, um grupo de empresários arrogantes, interessados em negócios locais, apareceu para assumir os méritos do projeto. Entre eles estava um antigo rival dos tempos de faculdade, um homem que sempre o provocara e que agora, ao notar Mariana entre os convidados, decidiu humilhá-la sutilmente. Fez comentários cruéis sobre o passado dela e sobre quem ela foi deixada para trás. Risadas superficiais ecoaram. Leonardo, que observava de longe, sentiu o sangue ferver. Por um instante, o empresário frio do passado quase voltou. Mas, em seguida, a imagem de Mariana ferida o fez agir de outro modo. Ele subiu ao palco improvisado sem avisar ninguém. Pegou o microfone com firmeza, os olhos fixos no público. Quero esclarecer uma coisa. A praça silenciou. Mariana arregalou os olhos, surpresa. Tudo isso que está aqui não foi ideia de empresários ou políticos. Foi feito para esta cidade, porque é aqui que estão minhas raízes. A voz dele estava firme, mas emocionada. E há pessoas aqui que me ensinaram o que é amor e dignidade. Uma delas está bem ali, disse, olhando diretamente para Mariana. Os risos cessaram. O ar ficou denso. Leonardo continuou. Eu cometi erros graves. Fui embora e deixei para trás quem mais importava. Mas hoje, diante de todos, não tenho vergonha de dizer, nada vale mais do que o amor verdadeiro. A emoção em sua voz quebrou as defesas de muitos. Mariana ficou imóvel. O coração batia forte. Aquela não era uma declaração ensaiada, era crua, real. Pela primeira vez, ela via Leonardo exposto, sem máscaras, sem controle. E ele não buscava aplausos, buscava redenção. Quando terminou, aplausos sinceros encheram a praça. Não pelos projetos, mas pela coragem de um homem que admitiu suas falhas publicamente. Os empresários recuaram, constrangidos. Mariana sentiu os olhos marejarem, incapaz de conter a onda de sentimentos. Dona Olívia, sentada em sua cadeira de rodas, sorriu discretamente. Sabia que aquele era o momento que o neto precisava viver. Não para impressionar Mariana, mas para mostrar a si mesmo que havia mudado. O silêncio entre eles, naquela praça lotada, dizia tudo. Algo dentro dela começava a se transformar. Antes de continuarmos essa história, eu peço que, por favor, se inscreva no canal e curta esse vídeo. O seu simples gesto de se inscrever e curtir apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo mais lindas histórias para colorir os seus dias. E também, ao curtir e se inscrever, você garante que não perderá nenhuma nova história quando trouxermos novamente. Nos dias que seguiram ao discurso na praça, algo mudou silenciosamente entre eles. Mariana já não desviava o olhar quando o encontrava pelas ruas. Havia uma leveza nova, como se a armadura que ela vestira por anos começasse a rachar, deixando passar luz. Uma tarde, Mariana foi visitar Dona Olívia para levar um bolo simples, como fazia quando era noiva de Leonardo. Ao entrar, encontrou-o sentado ao lado da avó, lendo para ela. A cena a desarmou por completo. Não era o homem de terno e discursos. Era o neto carinhoso que ela conhecera. Não esperava te ver aqui, disse Mariana com um sorriso contido. Também não esperava te encontrar assim, respondeu ele, tentando disfarçar a emoção. Dona Olívia, com olhos brilhantes, observava os dois com o coração tranquilo. Depois que a avó cochilou na poltrona, os dois ficaram sozinhos na varanda.
O pôr do sol tingia o céu de tons dourados, como se o tempo, finalmente, estivesse disposto a lhes dar uma nova chance. Eu guardei raiva por muito tempo, Leonardo, Mariana disse com voz serena, mas firme, e tinha medo de acreditar de novo e me decepcionar. Ele baixou a cabeça com lágrimas contidas. Eu entendo. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mariana respirou fundo. Eu vi o que você fez pela cidade, vi a forma como falou na praça e vi seus olhos. Você não é mais o mesmo. Ele levantou o olhar surpreso. Eu não sei se consigo esquecer tudo, mas eu escolho perdoar. A voz dela tremeu de emoção. As palavras pareciam simples, mas para Leonardo eram tudo. Ele se aproximou com respeito, como quem pisa em solo sagrado. Obrigado por ainda acreditar um pouco em mim. Mariana sorriu, e naquele sorriso havia carinho, dor superada e um recomeço. Nos meses seguintes, os dois se reaproximaram de verdade. Caminhavam juntos pelas ruas onde um dia sonharam, riam em conversas longas e redescobriam o prazer das pequenas coisas. Não era um conto de fadas. Era amor maduro, reconstruído com paciência e verdade. Quando decidiram se casar, a cerimônia foi simples, na mesma igrejinha onde haviam ficado noivos. Dona Olívia foi levada até o altar em uma cadeira especial, emocionada. Ao ver os dois trocando votos, seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas, de alegria e paz. Enquanto os sinos da igreja tocavam, Leonardo segurou a mão de Mariana com firmeza. Não havia luxo, flashes ou contratos. Havia apenas eles, a avó sorrindo na primeira fileira, e um amor que provou ser mais forte do que o tempo e os erros. Finalmente, estavam juntos, como sempre deveriam ter estado. Algumas histórias não acabam quando as pessoas se separam. Elas ficam adormecidas no fundo do coração, esperando o momento certo para despertar. Foi assim com Leonardo e Mariana. O tempo não destruiu o que era verdadeiro. Apenas moldou os dois para que, quando se encontrassem novamente, estivessem prontos. Leonardo precisou se perder para entender o valor do que havia deixado para trás. Sua riqueza nunca preencheu o espaço que Mariana ocupava. O arrependimento se tornou um mestre silencioso, ensinando-o a amar com humildade, não com ego. Mariana aprendeu a se fortalecer. Construiu sua vida com dignidade, curou feridas profundas e descobriu que perdoar não é esquecer, é escolher libertar o próprio coração. Quando olhou para Leonardo de novo, viu não o homem que partiu, mas o homem que voltou transformado. E no centro dessa história estava Dona Olívia, a avó que nunca desistiu do amor, que enxergou no neto a bondade escondida atrás das escolhas erradas e que, com sabedoria e doçura, foi a ponte entre dois corações destinados a se reencontrar. O amor verdadeiro nem sempre é perfeito. Às vezes, ele passa por silêncios, cartas perdidas, lágrimas escondidas e caminhos tortos. Mas quando é real, encontra um jeito de voltar. Não com a pressa da juventude, mas com a força tranquila da maturidade. Leonardo e Mariana não viveram um conto de fadas. Viveram uma verdade, feita de arrependimento, coragem, perdão e recomeço. E é isso que torna a história deles tão poderosa, porque fala sobre segundas chances e sobre o poder de mudar. Quantas vezes deixamos o essencial escapar por entre os dedos? Quantas vezes corremos atrás do que brilha e esquecemos do que ilumina? O caminho de volta nem sempre é fácil, mas quando há amor, cada passo vale a pena. Talvez, ao ouvir essa história, alguém se lembre de uma pessoa especial, de um amor perdido, de uma conversa não dita, de um gesto que ficou pela metade. Se for o seu caso, nunca subestime o poder do tempo e do arrependimento sincero, porque algumas histórias estão apenas esperando coragem para recomeçar.
Não importa quanto tempo tenha passado, quando dois corações ainda se reconhecem, o destino encontra um jeito de aproximá-los novamente. Se essa história tocou o seu coração, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que irá se emocionar. E, por favor, se inscreva no canal. E lembre-se, o amor verdadeiro não é feito de perfeição, mas de verdade, coragem e perdão. E agora eu me despeço por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.